Uma boa noite a todos. Deus possa abençoar cada um dos seus lares, né, que deixaram para estar aqui com a gente, para estudar mais um pouco o Evangelho do Cristo esta noite. Que eles estão vindo pela primeira vez, possa se sentir bem em nossa casa e possa estar continuando aí a vir estudar junto com a gente, porque quanto mais gente para estudar o Evangelho do Cristo é melhor, né? E hoje a gente está recebendo a Marlene, né? Ela participa do Museu Amor. Ela vai estar trazendo para a gente a respeito desse tema, obsessão e saúde. Uma coisa que ultimamente a gente tem visto que está pesando muito na sociedade, nos países todos, no mundo inteiro. Parece que a energia do globo da Terra está deixando o povo mais oriçado, né? E essa parte aí pega forte. Então a Marlene hoje vai estar tratando desse assunto para nós, de obsessão e saúde. Nós pedimos a espiritualidade maior, né, que desde já possa estar inspirando, incluindo no trabalho que ela preparou, e a nós também, né, que nós possamos estar sendo assim, inspirados, intuídos a entender as palavras que ela vai colocar para a gente. E para que a gente possa estar iniciando a nossa reunião, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, que o Erli vai fazer para nós, e a hora que o Erli terminar, você está com a palavra. Eu vou desligar essa lâmpada para melhorar ali. Vamos então nesses momentos serenar as nossas mentes, nossos corações, buscar nos elevar de pensamento, de sentimentos, buscando a proteção de Jesus, dos seus emissários, para que o nosso encontro transcorra um clima de paz, de harmonia, de aprendizado. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Não deixeis, Senhor, nenhum de nós cairmos em tentação, e livra-nos de todos os males. Em vosso nome, divino amigo, nós estamos iniciando mais esse encontro de estudo do Evangelho à luz da luz do Espírito nessa casa. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos. Jesus continue nos envolvendo neste clima de serenidade, de paz, para que possamos fazer as nossas reflexões hoje sobre esse tema, como disse o nosso amigo Rafael, muito oportuno e que também já foi apresentado pelo mestre leonês, nosso querido Allan Kardec, em toda a codificação espírita, mas especialmente em um livro dos médiuns. E é evidente que essa abordagem é um convite para o estudo, né? Porque é um assunto muito profundo e que nesses minutos que nós estaremos aqui discorrendo sobre ele não é suficiente para uma abordagem mais profunda, mas que fique o convite para que vocês, para que todos nós, inclusive eu, possamos voltar a estudar com mais profundidade o assunto. Obsessão e saúde, né? Que saúde? A nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. E principalmente, se nós estamos com a saúde mental, a saúde emocional em equilíbrio, provavelmente a nossa saúde física também estará em equilíbrio. E ainda que não estiver, nós teremos mais tranquilidade e equilíbrio para suportarmos as deficiências físicas que porventura nos visitará, né? Eu vou... Não vai aí nenhuma propaganda, viu, gente? A novela não. Mas aquela novela que a Globo está passando no horário das 6 horas, Amor Eterno Amor, da Elizabeth Jean, ela tem alguns enfoques, né,
e que, por sinal, assim, até corretos no âmbito da doutrina espírita, embora em momento algum eles falem a palavra espírita, espiritismo, mas o enfoque, nós observamos que a pessoa que está fazendo essa orientação conhece a doutrina espírita. Como o assunto obsessão e saúde está sendo abordado, né, na novela, eu peguei esse trecho e outro que depois veremos. Então vamos lá. Quem já viu, reveja. Eu comecei a dizer às pessoas e foi uma coisa assim. Eu te tenho essa vez. Você tem os seus sentidos aqui nos meus Papai já foi embora. Mamãe também vai embora. Sim, eu também. Eu ia pedir pra mim me levar, mas parece que ela tá tão cansada. Bom, não sei se deu para todos vocês ouvirem, talvez alguns de vocês já estejam até acompanhando, outros não. Para quem não estiver, eu vou falar rapidinho o que essa cena está transmitindo. Esse jovem, né, aquela outra senhora, é a mãe dele, eles têm um relacionamento, embora meio doentio, mas eles têm um relacionamento afetivo, eles têm muita afinidade. E nesse momento eles estão saindo de uma festa e ele começa, pode ver que ele fica com o olho meio virado e começa a falar coisas para a mãe depois que se aproxima um espírito dele. Quando vocês viram que chega um jovem perto dele, encosta a mão assim, né, essa parte aqui do coração e faz aquela vibração e ele fica transtornado e começa a ofender a mãe, dizendo que a mãe é muito má, que ela é capaz de coisas horrorosas, que ela é uma assassina. Então, o que aconteceu aqui, neste momento, com esse jovem? A própria autora da novela mostra isso, e que é o nosso tema. O que aconteceu? Uma influência espiritual aquele outro que, quando encosta a mão nele, é um desencarnado. E ele foi desencarnado precocemente porque justamente aquela senhora o assassinou. E ele está neste vínculo com ela. Mas como ela é uma pessoa forte assim, ela é segura daquilo que ela faz, mesmo fazendo coisas erradas, ela tem muita segurança daquilo que ela faz, ele não consegue ter uma influência sobre ela muito grande. Aí quem que ele escolheu para influenciar? O filho, que é um fraco, né? E aí quando ele se aproxima dela em espírito, né? Aí via perispírito ele encosta nele, no jovem, e o jovem começa a falar coisas que o espírito naturalmente quer falar. Ele fala: você é má. O filho não acha que a mãe é má. Quem está falando isso é aquele espírito. Você é má, você é capaz de coisas terríveis, você é uma assassina. E a mulher se assusta com isso, porque ninguém sabe disso. Ninguém sabe, né? Aquele outro que olha antes é o marido, ele já está desconfiado do que aconteceu, ele olha para ela assustado e a mãe vai ficar atônita, né? Por que será que meu filho está falando isso? E tem uma menininha, dá para você voltar a cena só um pouquinho?
aquela menininha percebe, porque é a única que vê o espírito. Quer ver? Só um minutinho que agora eu vou. A hora que eu falar para você parar, você... Não, pode continuar. A hora que eu falar para você parar, você... Você tem os seus neguinhos aqui nos meus. Essa menininha vê. Ela vai ver o espírito se aproximar. Olha lá o espírito. Vira. Parece que ela está tão cansada. Ah lá, para aí, Tony, pode parar. Esse é o desencarnado. Ele está cobrando da mulher. Na realidade, ele particularmente não tem nada contra o moço. Particularmente, ele não tem nada contra o moço. Mas ele tem contra a mãe dele, né? Igual eu falei para vocês, não dá ainda para ele influenciar como ele quer diretamente na mulher. Ele sabe que o ponto fraco dela é o filho, né? Todos nós sabemos. E aí ele vai influenciar. Aquela criança, né, aquela menininha, ela é médium vidente. Então ela vê. E ela se assusta. Porque ela percebe que é um espírito que está fazendo com que esse jovem tenha esse comportamento. Pode tocar agora? Aí ele está sob o efeito do espírito. Quem vai falar agora é o espírito. A menininha percebe. A mulher estranha, né? Eu jurei. Você não presta. Que isso? Você é uma mulher muito má. Você é capaz de matar os assassinos. Isso não se permite. Essa mulher é uma assassina. Pode continuar, passa o outro slide. Então. Bom, então o que é a obsessão, né? E o que nós vimos aí é uma influência espiritual bem assintosa. Já está num grau que nós vamos ver mais adiante, que é de subjugação. Agora mesmo eu explico isso, né? Mas a obsessão ela não começa assim tão assintosamente. Então o que é essa obsessão? Segundo a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, é a ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. É o que exatamente aquele espírito fez. Pode ver que ele se aproximou, encostou, e que ele encosta mais ou menos aqui na região do coração, que é um centro de força cardíaco, que é a entrada dos sentimentos. E ele vai mexer no sentimento, ele entra no psiquismo do rapaz e o rapaz passa a falar coisas que não é aquilo que ele pensa. E depois ele não se lembra, né? Eu não vou projetar isso, mas ele não se lembra depois do que aconteceu. Então já está no estágio mais avançado. Então a obsessão é a ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. Por que é inferior? Porque a obsessão, ela desequilibra a pessoa. Espíritos superiores, eles também se aproximam de nós, eles também nos influenciam, mas sempre para o bem, nunca para o mal. Então tem uma pergunta que Kardec faz assim aos espíritos: os espíritos influenciam na nossa vida? Aí a resposta é: muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, são eles que vos dirigem. Claro que aí nós temos que ver que essa influência, ela tanto vai ser positiva quanto negativa. Porque nós temos a influência positiva também. Quando nós estamos mobilizados, por exemplo, para o bem, uma série de espíritos, nosso anjo guardião, espíritos familiares, espíritos queridos, espíritos que estão numa movimentação para que o planeta mude, né? Igual agora mesmo o Rafael falou, tem muita influência negativa, mas também tem muita influência espiritual, positiva. É que cabe a cada um de nós sintonizar
com os espíritos que nós queremos. Mas quando nós estamos falando de obsessão, nós estamos falando dessa ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. O que é o psiquismo? É aquilo que nos faz pensar, falar, agir. Por isso que esse jovem teve um comportamento completamente diferente daquilo que ele jamais falaria aquilo para a mãe dele. Ele também não é nenhum santinho, né? Mas ele jamais falaria aquilo para a mãe dele. Faz, então. Bom, então nós temos 3 graus de obsessão, segundo Allan Kardec. Tem a obsessão simples, que essa todos nós temos para o gasto. Todos nós. A subjugação, que já é desse jovem, ele já está no estágio de subjugação, já vou explicar. E o grau mais avançado é o da fascinação. Então, o que é a obsessão simples? É aquela... Todos nós estamos mergulhados aqui nessa atmosfera espiritual. Porque a ligação entre o plano dos encarnados com os desencarnados se faz diuturnamente. Entre nós aqui, eu estou vendo, né, eu não sou nenhuma médium vidente, estou vendo os encarnados, mas eu tenho certeza absoluta que nós temos os convidados desencarnados. Cada um traz alguns, ou 1, ou 2, ou 3, ou mais. Existem aqueles outros que foram trazidos pela equipe espiritual da casa, para participar da reunião, para estudar. Provavelmente, pelo menos a orientação que nós temos da espiritualidade, que aqueles espíritos que não estão afeitos ao trabalho, eles ficaram lá fora. Se vieram conosco e tal, a equipe espiritual que dirige, que coordena a casa, porque é uma casa séria, tem um propósito diferenciado para o trabalho, eles ficam lá fora. Às vezes até ouvindo por microfone, os que quiserem ou não. Agora, essa obsessão simples todos nós temos. Por quê? Porque nós estamos nessa sintonia. Tem algumas vezes que a gente fala, nossa, mas eu tive uma ideia, parece que não era minha. Ou às vezes nós gostamos da ideia, porque nós estamos aí mergulhados nessa psicosfera ainda tão densa, né? Desse mundo de provas e expiações. Então essa obsessão simples nós temos. Que às vezes a nossa razão diz assim, isso não é correto, não fala isso para a pessoa, mas a gente faz. Depois você fala assim, não sei por que eu falei aquilo, né? Eu sabia que não era para falar, mas a hora que eu vi eu já tinha falado. Não tem uma expressão, eu falei sem querer, eu fiz aquilo sem querer. Provavelmente é fruto de amigos nossos, mas ainda são obsessões que não nos afetam fortemente. Mas se nós não caminharmos para o estudo, para o trabalho, para a mudança interna, nós podemos caminhar para a obsessão por subjugação, que é essa que o rapaz tem. O rapaz se chama Fernando. Ele já começou no processo de obsessão por subjugação. Tanto é que ele está numa cadeira de rodas porque ele estava ao volante e aí o espírito se fez presente para ele na frente do carro. Aí ele se assusta muito porque ele acha que é um encarnado e sofre um acidente. Então ele já está nesse processo por subjugação. No processo de subjugação, os espíritos atingem a área da razão e da afetividade. Então você já começa a fazer coisas que não vai muito de acordo com a sua razão, começa a sentir coisas que não vai muito com a sua afetividade em equilíbrio. É sério. Já precisa de tratamento, porque a simples precisa de tratamento também, mas é o tratamento nosso, do dia a dia, da nossa mudança, que eu vou falar no final para vocês. Mas o de subjugação já começa a precisar de ajuda mesmo, de outras pessoas. Às vezes a pessoa consegue sair sozinha, mas é difícil. Por exemplo, esse rapaz nesse estágio é um rapaz que não tem conhecimento de espiritualidade, que ele já tem umas tendências negativas, que ele pensa no mal, que ele tem um comportamento ético inadequado. Provavelmente ele não vai sair dessa influência espiritual. Não sei como que vai caminhar isso, né, na novela. Mas tudo que a gente sabe da doutrina e do estágio que ele está numa situação difícil. A obsessão por fascinação, os espíritos já atingem a consciência da pessoa, que é o que nós temos de mais sagrado.
Aí então, neste caso, quem está sob a influência de uma obsessão por fascinação, ele não sai sozinho de jeito nenhum. Ele precisa de ajuda de terceiros. É seríssimo. Os hospitais psiquiátricos abrigam muitas criaturas que estão nesse estágio. Ou no segundo. O primeiro estágio somos todos nós. Todos nós temos a nossa obsessão simples aí pro gás. Passa, então. Bom, então vamos lá. Por que existe isso? Quais são as causas da obsessão? Será que nós estamos aí joguetes desses espíritos, dessas entidades inferiores? Ou tem causas? Primeiro, problemas reencarnatórios. Ou seja, no passado eu me comprometi com alguém, eu feri, eu desrespeitei e não acertei, né, nos ponteiros, na espiritualidade ou naquela encarnação. Vem uma outra reencarnação com esse comprometimento, os espíritos vêm cobrar. Então é uma das causas, né? Problemas reencarnatórios. Outra causa, tendências viciosas. Nosso egoísmo excessivo, porque egoísta todos nós somos. Ambições desmedidas, aversão a certas pessoas, ódio. Tudo isso gera obsessão. Quer ver? Dá licença, Eli, vou pegar você como exemplo. É só exemplo porque nós somos amigos já há muito tempo. Que eu tenho uma aversão gratuita por ele, vou alimentando aquilo, e comento e falo mal dele, vibro mal. Ele tem os amigos espirituais dele. Não apenas os amigos superiores, os familiares, os amigos queridos, mas aqueles, às vezes, amigos da espiritualidade que também não estão numa faixa de equilíbrio. Aí, na medida que eu vibro contra ele, eu vou trazendo para junto de mim aqueles amigos dele, são pessoas, espíritos também bons, mas que ainda estão em desequilíbrio, que começam a se aproximar de mim e com raiva, achando ruim. E aí nós vamos entrando nessa faixa de desequilíbrio. Ou seja, nós temos que aprender a amar e respeitar todas as criaturas, porque todo mundo tem alguém que gosta muito dele e que às vezes não é um espírito em equilíbrio espiritual. Então isso pode gerar algo negativo para nós, né? Sentimento de vingança, isso é porta aberta para a obsessão. Hoje nós recebemos uma mensagem aqui, acho que a minha é igual a de todos vocês, né? Que fala sobre ressentimento. Isso aqui é porta aberta para a obsessão. Você começa a guardar mágoas, viver novamente aquilo que foi desagradável e vai abrindo campo para a obsessão. Por isso que a mensagem fala, perdoa, esquece, que é a melhor coisa. Vaidade exagerada, apego ao dinheiro e outras coisas. Nesse caso desse jovem, onde que entra? É sentimento de vingança. Por quê? Aquela mulher matou o rapaz quase que gratuitamente. Ele era um trabalhador, uma pessoa de bem, não é um espírito evoluído, mas é uma pessoa que cumpria com seus deveres, trabalhava, tal. Aí, em virtude de uma outra, ela mata o rapaz. Ele vai para o plano espiritual muito magoado com aquilo. Porque ele fala, mas me matou por quê? Não tinha nada contra ela. E aí ele não consegue e não quer ainda ser ajudado pela espiritualidade. Porque eles mostram, né? Vem um espírito superior, quer tirá-lo daquela situação, mas ele não quer. Ele está movido pelo sentimento de vingança. E ele fica perturbando a mulher. Mas como ela é muito forte, assim, de caráter, ele vai no filho, porque ele sabe que ele prejudicando o filho, ele prejudica a mãe. Então isso essa obsessão é sentimento de vingança, né? Vamos lá. Pode passar. Quem é o responsável pela obsessão? É o obsessor? Então vamos usar os dois nomes. O obsessor é a entidade inferior que está agindo no psiquismo do encarnado. O obsediado é o que está sofrendo a ação das entidades inferiores. Então eu faço a pergunta: quem é o responsável? É o obsessor ou o obsediado? Geralmente, eu vou dar a resposta.
o maior responsável é a vítima, viu que eu pus entre aspas? Nesse caso aí, eu vou pegar esse caso que vale para todos. O maior responsável é a vítima, que a vítima acaba sendo a mãe e o filho, porque ele entra numa sintonia de pensamentos negativos, de egoísmo, de vaidade exagerada, muito apego ao dinheiro, quer prejudicar os outros. Olhando, parece que eles são as vítimas. Mas eles são os maiores responsáveis, porque não foi a mulher que foi lá na casa dele, matou, acabou com a vida dele, com o ciclo da vida dele, que era ainda para ser longe. Então agora ele está cobrando. Vocês vão falar, ele está cobrando porque ele não tem esclarecimento. Claro, ele não tem esclarecimento. Mas, ou seja, ele estaria tranquilo na casa dele até aquele momento se ele não tivesse sido prejudicado. Então, o que nós observamos? A obsessão é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. É sintonia. É sintonia vibratória. Tanto responsáveis são os dois. Mas a aparente vítima, por isso que eu coloquei entre aspas, ela quase sempre é a maior responsável. Foi ela que prejudicou. Aí o outro vem cobrar. É o cobrador. Se eu faço uma compra, me comprometo a pagar e não pago, o outro não vem cobrar? Não é assim? Ele quer receber, não é? Não é justo? Nas relações afetivas, nas relações espirituais, funciona mais ou menos assim. Então vamos ver o outro slide. Agora vocês vão ver o diálogo da menina com a professora. Que não é tão estranho o jeito que ele olhava pra tia Melissa. Uma vez eu fiquei perto dela dentro do ônibus. Ela não tem nada pra minha avó, ela não era justa. Mas olha, uma vez você encontrou esse espírito. Ela precisa de muita luz, né? Mas ela não saiu. Precisei. Deu muita pena dele, Kátia. Ele me parece um homem pobre, sabe? Um carro bem simples. Ele me parecia uma pessoa humana. Mas ele tá com muita raiva da tia Melissa. Isso eu senti. Será que ele tá usando o Fernando pra fazer mal pra ela? Claro, isso pode acontecer. Isso pode, principalmente se a energia da pessoa pesada, negativa, sabe? Aí ela fica vulnerável, ela fica na mesma frequência desses espíritos sempre. Se a pessoa estiver equilibrada, se ela não der abertura pro ódio, sabe, pra vingança, sentimentos assim, ela fica protegida. Ela fica imune a esses tipos de interferência. Ainda bem, né? O Lexo sempre diz pra gente rezar pro nosso anjo da guarda e pra São Miguel Arcanjo. Pra eles sempre iluminarem e protegerem a gente. Vamos lá, só todo mundo sempre que a gente tem. Pronto, pode parar aí um pouquinho, isso não dá. Viram? Deu para ouvir o diálogo? Se não deu, eu repito. A menininha, ela é vidente, aí ela vai contar para a professora dela. Essa aí é a professora dela. A professora também tem um grau de espiritualização muito grande, entende desse intercâmbio. Então a menina explica, olha, me chamou a atenção que ele olha com muita raiva para a tia Melissa, que é a mulher que matou. Mas ele não me parece uma pessoa má. Viu o que ela falou? Ele não parece uma pessoa má, só que ele está cobrando. Aí a professora fala, você precisa orar por ele. Ela fala, é isso mesmo, eu sei. Ela tem um protetor, né, que ela fala que é um anjo de luz. Ele já me ensinou que eu tenho que orar por ele. Aí ela fala assim, a professora fala, né, mas você vê, se ele, o Fernando, estivesse em equilíbrio, isso não estaria acontecendo. É porque ele também está na sintonia do mal. Mas ore por eles, a professora, direitinho como a doutrina espírita explica, né? Então, o que é a proteção? Como que nós vamos nos proteger das influências negativas? Só pela oração. Oração é importantíssima, mas não só oração. Nós temos que mudar a nossa frequência vibratória. Então, eliminar sentimentos negativos, de vingança, a maledicência, uma série de coisas. Pode passar. Vamos caminhando que eu vou explicando isso melhor. Bom, os métodos, né? Então, se você percebe que ou você mesmo está num
tendo a influência espiritual negativa, ou se alguém da sua família, ou na casa espírita, que nós recebemos muitas pessoas clamando disso, que método nós vamos usar? Bom, gente, essa influência espiritual é de todo sempre, claro. Na antiguidade, não com esse nome, mas eles já sabiam que algumas pessoas tinham manifestações estranhas ao seu comportamento, ao seu psiquismo. Eles usavam o método de afastar os espíritos. Usavam 1000 malabarismos para afastar. Hoje, até hoje, algumas religiões, também sabendo dessa influência, usando outros nomes, não obsessão nem desobsessão, mas usando outras nomenclaturas, eles usam de exorcismo, que também é afastar o espírito, com agressividade, para expulsar os nossos irmãos. O que a doutrina espírita fala? O método empregado é o da persuasão e do amor. Aí vou voltar no que aquela criança falou para a professora. Ele olha feio para a tia Melissa, mas ele não parece ser mau. Então nenhum obsessor é mau. Por quê? Porque são filhos de Deus como nós mesmos. Mas naquele momento eles estão envolvidos por sentimentos negativos, como muitas vezes todos nós às vezes ficamos envolvidos, ou pela raiva, ou pela indignação. Imagina, vem um sujeito te mata, aí no plano espiritual você fala, mas me matou por quê? Eu não tinha motivo. E aí, como não tem um esclarecimento, não está pronto para o perdão ainda, que é claro que ele vai caminhar para o perdão, ele vai buscar vingança, ele quer prejudicar o outro, né? Aquele que fez o mal. E o Espiritismo, então, ele mostra que nós precisamos acolher o obsessor. O obsessor é alguém que está enfermo, é alguém que está doente. E nós temos que trabalhar pela saúde espiritual daquele espírito. Portanto, quando nós usarmos o termo obsessor, vamos tirar essa significação assim de maldade, de ruindade. O obsessor não é espírito fadado ao mal. É um espírito que está temporariamente doente. E, portanto, ele não é doente espiritual. Portanto, ele não sabe o que está fazendo. E aí ele foca muito naquela sua vingança, na sua maldade, e às vezes esquece dele. Quem participa de reunião de desobsessão aqui sabe, né? Às vezes o espírito ele quer tanta vingança, que ele esquece dele. Por isso que às vezes o doutrinador fala assim, não, meu filho, as leis divinas são perfeitas. Não precisa você se envolver com isso. Porque todo mal que nós fazemos, pelas leis de Deus, eu vou ter que responder. Precisa você se envolver nisso e arrumar mais compromisso. Então nós, espíritas, como que nós devemos agir se nós estamos percebendo um processo obsessivo? Que pode ser com nós mesmos ou com outras pessoas. Orar, pedir perdão, fazer boas leituras para aquele espírito, envolver aquele espírito em amor. Porque expulsar com agressividade não funciona não. Pode sair na hora, depois ele volta. Por quê? Porque ele não foi esclarecido. Pode passar. Bom, por que nós às vezes então nos deixamos nos levar por obsessões mais fortes? Porque ninguém veio encarnado aqui, mesmo que nós temos compromisso com o passado, com outros espíritos que podem vir nos cobrar alguma coisa, nós não viemos aqui para isso. Nós temos que buscar o sentido da nossa vida. Por que e para que vivemos? Por que nós estamos encarnados aqui? É para sofrer, gente? Vocês acham que é para sofrer? Que Deus nos colocou aqui? Não. Se alguém... Para progredir, para evoluir. Às vezes, inadvertidamente, algumas pessoas que não estudam a doutrina,
Não estudam, porque quem estuda sabe que não é. Acham que o espírita veio aqui para sofrer. Que quanto mais a gente sofre, melhor é. Isso não é negativo, não é não. Deus é amor, é harmonia. Nós estamos aqui para evoluir. E evolução, para que eu possa evoluir, eu tenho que estar em equilíbrio. Todos os outros descaminhos é fruto da nossa invigilância, da nossa falta de fé, da nossa coragem de lutar. Isso eu não estou dizendo que não quer dizer que não venham as dificuldades para nós. As doenças vêm, as cobranças vêm, mas se eu estou em equilíbrio, se eu creio que eu estou aqui para evoluir, eu vou enfrentar isso de cabeça erguida, né? Porque o objetivo da nossa existência é a transcendência. O que é transcendência? É superar a superação constante da nossa condição humana. O que é a nossa condição humana? É aquilo que aquele espírito fez. Alguém me matou, agora eu quero matar. Se eu não puder matar, eu vou prejudicar. Isso é condição humana. É raiva, é ódio. Mas nós temos que transcender. O que é transcender? Evoluir. Superar essa condição simplesmente humana. É claro que nós estamos aqui encarnados como homens, né? O homem no sentido geral da palavra aí, mas nós temos que entender que nós somos mais do que isso. Nós somos espíritos. Nós estamos aqui como homens, né? E essa compreensão, ela nos impulsiona para a resolução de conflitos. Se eu tenho a certeza que eu sou mais do que um ser humano, que encarnado ou desencarnado eu tenho a minha vida, a minha evolução, que eu tenho que caminhar para o bem, isso me dá vontade de enfrentar bem os conflitos. Aí é que está a diferença. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas, mas nós vamos aprender a enfrentar com dignidade os nossos problemas. Então, o que se pede a um espírita? Enfrentou, por exemplo, a perda, entre aspas, né, porque ninguém perde ninguém, mas um desencarne, por exemplo, de um filho precocemente. Vou dar um exemplo assim que eu particularmente acredito que seja uma experiência talvez mais dolorosa, penso eu. É dolorido? É. Vai ser sofrido? Vai. Mas nós vamos entender que isso é transitório, que não é castigo divino, que é uma experiência, que é um convite para o meu aprendizado. E aí nós vamos então ter essa coragem, essa compreensão para vencer isso. Diferentemente de uma pessoa que acha que com a morte cessa tudo. Aí é claro que a visão dela é diferente. Aí entra o desespero, acha que, nossa, mas por que aconteceu isso comigo e não acontece com o outro? O espírita não pode falar isso. Por que aconteceu comigo? Talvez fosse melhor dizer ainda bem que foi comigo. E não foi com o vizinho, não foi com o outro. Porque eu tenho fé e quero suportar isso. Por que eu estou dizendo isso em relação à obsessão? Porque se a pessoa tem o sentido da vida definido, se ela sabe por que ela está aqui, para que ela está, quais são os seus objetivos, que a evolução, que é o crescimento, ela é uma pessoa mais forte espiritualmente. E aí ela não vai dar condições para que espíritos inferiores a influenciem. Eles podem até vir, mas das duas uma. Ou ele vai se modificar junto com aquela criatura, ou ele vai se afastar. Então, percebendo a influência de um espírito, de uma entidade inferior, nós temos que ser forte e falar, olha, conversa com o espírito. Eu sei que você é um irmão meu, nós estamos em estágios diferentes, não que eu seja melhor que você, eu também estou na minha luta de aprendizado, mas eu já quero melhorar. Se você quiser continuar comigo para aprender, vamos continuar, se não, eu creio em Deus.
e Deus vai me sustentar. Nós temos que ser pessoas de coragem, essa coragem espiritual. É isso o maior, assim, a maior alavanca para nós enfrentarmos as nossas obsessões. Às vezes as pessoas dizem assim na casa espírita: eu estava prontinha para ir para a reunião, para o estudo. Eu não sei, me veio assim, parece que uma vontade de não vir, eu não vim. É meu obsessor. E pronto. E se dá satisfeita por aquilo. Não, vai me desculpar. Você não veio porque você não quis. Porque você fez essa escolha. Alguém pode falar: mas os espíritos não tentam nos tirar disso? Tentam. Lógico que eles tentam. Tem muitos que tentam. Mas tem muito mais espíritos que falam: vai. Ali é o seu caminho. Ali é o seu trabalho. Por que nós escolhemos ficar com o outro? Responsabilidade nossa. Porque nós ainda não buscamos o sentido da vida verdadeiramente real, que é aquele que Jesus falou, né? Quando veio aquele jovem e falou assim: o que eu preciso fazer para te seguir? Abandone tudo que tem e siga-me. Naquele dia o jovem não teve coragem, porque ele tinha muitas riquezas. O que significa essa riqueza? Ele estava muito atrelado ainda às coisas materiais. Ele não tinha alcançado essa transcendência espiritual. Então nós espíritas, por incrível que pareça, os espíritos são os que mais põem a culpa nos obsessores. Está errado. Os obsessores, os nossos irmãos, né? Até o nome correto a gente deve chamá-los de irmãos, porque eles são nossos irmãos. Eles não são responsáveis pelas nossas escolhas. Eles podem sugerir, mas quem define ou não somos nós mesmos, né? Pode passar. Bom, qual que é o tratamento? Bom, a pessoa já está mesmo comprovadamente no estágio de obsessão. Existem vários tratamentos, várias possibilidades. Primeiro, né? Esse tratamento espiritual aliado ao médico. Por que aliado ao médico? Porque às vezes ela já está num alto grau de obsessão que atrapalhou o físico ou emocional. Então a criatura entra no estado depressivo, ou às vezes somatiza. Tem doenças mesmo. Por isso que nós não podemos prescindir dos médicos. Uma casa espírita bem orientada nunca fala assim para a pessoa que procura o atendimento: olha, larga todos os médicos, isso aí é só problema espiritual. Não, continua com o seu médico, vamos fazer paralelamente o tratamento espiritual, né? Não estou dizendo que também em todos os casos precisa buscar médico, mas às vezes alguns precisam. Que a pessoa, às vezes, as entidades espirituais já afetaram tanto o seu psiquismo que ela tem uma dor de cabeça intensa. Procura o médico também. Porque o auxílio do medicamento vai ajudar também o tratamento espiritual. Né? Nós não podemos ser contra os médicos, é medicina. Porque a medicina também é divina, né? Tratamento espiritual prece e passe. A prece é fundamental. E naquele período tomar passe com mais frequência. Mudança de hábitos e de pensamento. Porque se eu só tomar passe, se eu só fizer a prece, se eu só for à reunião, tudo isso é muito importante, viu, gente? Mas por que eu falo só? Porque se ficar só nisso e eu não mudo nada, não adianta. Então eu venho aqui, ou em outro centro qualquer, eu assisto a reunião, estudo, eu faço a prece, eu tomo passe. Mas eu chego em casa já chutando o cachorro, já falando mal do vizinho, já brigando com os familiares, não adianta. Não adianta. Certo? Quando a pessoa está naquele grau que ela não tem esse autocontrole, de mudar hábito, mudar pensamento. Aí ela vai precisar da ajuda de terceiros, essa intercessão, às vezes até uma reunião de desobsessão, às vezes até internamento, quando é no alto grau, até ela chegar no estágio em que ela vai ter que fazer isso. Porque tem um momento que a pessoa tem que fazer isso. Vai ter, né? A reformulação do conceito de si mesmo. O que é isso, gente? Nós não somos coitadinhos. Que é uma tendência no ser humano, enquanto nós estamos na fase da condição humana, a gente achar que é um coitadinho. Ai, fulano fez isso comigo. Ai, não gostei. Ai, se não fosse fulano. Nós temos que reformular esse conceito. Eu sou um filho de Deus. Olha que diferença.
Eu sou filho de Deus. Eu tenho a perfectibilidade em mim. A minha essência é pura. Então eu não sou coitadinho, sou. Olha que diferença. Eu sou responsável pelos meus atos. Ó, a pessoa já muda o conceito. Então nós temos que reformular o conceito que nós temos de nós mesmos. A gente fica cansado de ouvir, né? Às vezes nós mesmos falando. Ai, sabe, gente, se não fosse meu marido, eu seria uma pessoa ótima. Mentira. Porque se o marido desencarna, ele vai arrumar outro para pôr culpa. Ai, se meu filho não desse tanto trabalho, seria... Mentira. O problema é seu. Não é do seu marido, não é do seu filho, não é da sogra, não é de ninguém. Repelir más ideias. Quando vem aquela ideia, faz isso, fala mal de fulano, né? Parece que quer coçar a língua da gente de vontade de falar. Segura. Por que eu vou falar mal do outro? Eu não conheço a história do outro. Por que eu vou julgar? Emmanuel fala uma frase linda, ele fala assim: você não é juiz das pessoas, seja apenas um observador. Observe e veja aquilo que é interessante ou não para você. A cura da obsessão, gente, é uma autocura. É uma autocura. Como que é uma autocura? Eu tenho que ser uma pessoa melhor. É o que a doutrina espírita fala. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Também não fala que é para ser já um espírito evoluído de uma vez, né? Mas pelos esforços que faz. Então errei. Nossa, mas tive uma atitude, né, indelicada com fulano. Mais uma vez fiz um comentário que eu não deveria fazer. Mais uma vez fiz uma fofoca que eu não deveria fazer. Vou mudar. Não quero fazer isso mais. Porque eu conheço a doutrina espírita e eu sei que nós temos que fazer um tratamento diário, né? Nós temos que viver num tratamento diário. Todos os dias se esforçando para ser uma pessoa melhor. Aí nós teremos uma saúde espiritual, uma saúde emocional em equilíbrio. Em equilíbrio. Mesmo que você, às vezes alguém mexe com você, pisa no seu calo, faz alguma coisa que suscita sentimentos negativos que nós temos em nós ainda pela nossa condição humana, nós vamos nos fortalecer, igual fala aqui a mensagem. Olha aqui, eu achei lindo, olha. Seja qual for o grau de ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância. Não é muito fácil isso não, viu, gente? O sujeito ofende, a gente fica com aquilo na cabeça, não fica? 24 horas. O que nós temos que começar a fazer? Herculano Pires fala assim: acordou, vai iniciar um dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Hoje eu vou me esforçar por ser uma criatura melhor. Cada dia a gente pode ir jogando, ou cada semana, cada mês, não sei, naquela dificuldade que nós temos maior. Cada um sabe de si, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, olha aqui que eu quero deixar claro para todos nós hoje, que a cura da obsessão é a autocura. Não é expulsar o espírito. Não é ir para o centro espírita e fazer a reunião de desobsessão para afastar aquele espírito ou para esclarecer. Às vezes a gente até faz e esclarece o espírito, ele vai embora. Ele vai, agradece, vai seguir o caminho dele. Mas se o obsediado não melhorar, daqui um pouco vem outro. É porque é sintonia, é lei de sintonia. Então às vezes o espírito que não tem nada a ver com a pessoa, ele pode se aproximar? Pode. Ele pega carona nos defeitos do outro. Pega carona e fica lá. É isso aí, pode ir, já terminou, né? Igual eu falei para vocês, né? Já terminamos o nosso tempo. São convites para vocês estudarem mais sobre esse assunto, para nós estudarmos mais sobre esse assunto e lembrar que não é um bicho de 7 cabeças, que todos nós estamos aí nesse intercâmbio, porque nós somos seres interexistenciais.
Nós estamos aqui encarnados, mas no nosso desdobramento nós estamos na espiritualidade. Os que estão na espiritualidade desprovido do corpo físico estão aqui conosco, e estão mesmo. Aqueles que têm os mesmos defeitos que nós, os melhores que nós, os piores que nós estamos aí ligados, igual aqui na Terra. Mas se eles percebem que nós estamos num esforço para a nossa mudança, eles também vão trilhando conosco, ou se afastando, né? E até chegar o momento de cada um. Que Jesus nos abençoe sempre, e Ele nos abençoa mesmo, né? E que todos os dias nós possamos orar por aqueles a quem nós prejudicamos, nesta e em outras vidas. Peçamos perdão por eles. Porque todos aqueles que se aproximam de nós num processo de nos instigar ao mal, é porque algo nós devemos para eles. Se não devemos para um amigo dele, para um irmão, para um companheiro. Então vamos pedir perdão, vamos orar e sempre buscando o caminho da nossa espiritualização. Que Jesus nos abençoe e a minha gratidão por vocês, por esta casa que sempre nos acode. Nós agradecemos a Marlene pelo estudo muito bom sobre a obsessão e a saúde. Então, que a gente possa ter entendido aí um pouco, né, para a gente levar no nosso pensamento, porque é uma das causas, né, é o pensamento, orar e vigiar. Então é a lei da sintonia que nós estamos vivendo. Muito obrigado pelo estudo. Eu que agradeço.